Olá! Bem-vindos ao canal Reis e Rainhas Medievais. Hoje vamos falar sobre as rainhas mais poderosas da história. Ao longo da história, reis reivindicaram poder por meio de linhagens de sangue, guerra e conquista, mas algumas rainhas se elevaram acima de todos eles, governando vastos impérios, liderando exércitos, reformando religiões, reescrevendo leis e até mudando o curso da história mundial. Estas não são rainhas apenas de título, são rainhas que reinaram com poder, inteligência e ousadia. Do Egito Antigo ao trono moderno da Grã-Bretanha, aqui estão as rainhas mais poderosas da história. Eleanor de Aquitânia, rainha de 2 reinos. Eleanor de Aquitânia não foi apenas uma rainha, ela foi uma das mulheres mais poderosas da Europa medieval. Nascida em 1122, herdou o vasto ducado da Aquitânia, tornando-se uma das mulheres mais ricas da Europa. Ela primeiro se casou com o rei Luís VI da França e tornou-se rainha da França. Ela fez algo inédito, juntou-se à Segunda Cruzada, liderando seu próprio grupo de cavaleiros até a Terra Santa. Mas o casamento era tenso, eles tiveram 2 filhas, mas nenhum filho, e as diferenças políticas os separaram. A união foi anulada em 1152. Poucas semanas depois, Eleanor se casou com Henrique de Anjou, que logo se tornaria o rei Henrique II da Inglaterra. Como rainha da Inglaterra, ela deu à luz 8 filhos, incluindo 2 futuros reis, Ricardo Coração de Leão e o rei João. Mas Eleanor não era apenas uma mãe, ela administrava terras, firmava alianças e, em certo momento, liderou uma rebelião contra o próprio marido. Henrique aprendeu por mais de 15 anos, mas ela voltou ao poder após a morte dele, governando como regente enquanto Ricardo partia para a cruzada. Ela viveu até os 80 anos, algo quase inédito no século XII, e permaneceu politicamente ativa até o fim. Hatshepsut, a faraó que reescreveu as regras. Hatshepsut governou o Egito no século XV a.C., não como rainha consorte, mas como faraó. Ela era filha de Tutmés I e tornou-se regente de seu jovem enteado Tutmés III. Mas em vez de esperar que ele crescesse, ela se declarou faraó. Usava a barba do faraó, adotava títulos masculinos e governou por mais de 20 anos. Sob sua liderança, o Egito entrou numa era dourada, marcada por paz, prosperidade e construções monumentais. Ela lançou expedições comerciais para a terra de Punt, trazendo riquezas como ouro, incenso e animais exóticos. Seu templo mortuário em Deir el-Bahari continua sendo uma das maravilhas arquitetônicas do Egito. E ainda assim, faraós posteriores tentaram apagar seu nome, sua imagem e até sua história, mas falharam. O nome de Hatshepsut ainda ecoa pelas areias do tempo. Cleópatra VII, a última rainha do Egito. Se Hatshepsut construiu a grandeza do Egito, Cleópatra lutou para mantê-la viva. Cleópatra foi a última faraó do Egito e a última governante da dinastia ptolomaica. Nascida em uma linhagem de macedônios de língua grega, foi a primeira de sua família a realmente aprender egípcio. Ela subiu ao trono aos 18 anos e co-governou com seu irmão mais novo, que ela depois superou politicamente. Ela formou alianças poderosas com Júlio César e depois com Marco Antônio, tendo filhos com ambos. Mas Cleópatra não era conhecida apenas por sua beleza, era intensamente inteligente, falava vários idiomas e negociava política externa com as maiores potências de sua época. Ela lutou para manter o Egito independente num mundo dominado por Roma. Sua resistência final contra Otaviano, que se tornaria o imperador Augusto César, terminou em tragédia. Em vez de ser exibida em correntes pelas ruas de Roma, ela morreu por suicídio, provavelmente por meio de uma cobra venenosa. Sua morte marcou o fim do Egito Antigo como reino soberano. Elizabeth I, a monarca solteira da Inglaterra.
Elizabeth I governou a Inglaterra por 45 anos, de 1558 a 1600, uma era chamada Era Elizabetana. Filha de Henrique VIII e Ana Bolena, foi declarada ilegítima após a execução da mãe. Mesmo assim, saiu do exílio político e reivindicou o trono aos 25 anos. Ela nunca se casou, dizendo famosamente que era casada com a Inglaterra. Seu reinado trouxe estabilidade após anos de conflito religioso. Ela restabeleceu a Igreja Protestante e navegou tensões com potências católicas. Em 1588, sua marinha derrotou a Armada Espanhola, uma das vitórias militares mais celebradas da história britânica. Ela apoiou a exploração, as artes e o comércio, dando origem a Shakespeare, ao teatro e aos primórdios do Império Britânico. A imagem de Elizabeth, cuidadosamente controlada, tornou-se icônica. Ela governou como uma mulher num mundo de homens e nunca cedeu 1 centímetro. Catarina, a Grande, imperatriz da Rússia. Catarina II, mais conhecida como Catarina, a Grande, nasceu uma princesa alemã. Casou-se com a família real russa e tomou o poder em 1762, depondo seu instável marido Pedro III. Uma vez no trono, governou a Rússia por 34 anos, expandindo o território do império, modernizando o governo e promovendo ideias iluministas. Correspondia-se com filósofos como Voltaire e Diderot, reformou a educação e fundou novas cidades. Sob seu governo, a Rússia anexou a Crimeia e empurrou suas fronteiras para a Europa Oriental e Ásia Central. Mas ela também reprimiu rebeliões, como a revolta de Pugachev, e manteve o rígido sistema de servidão. Catarina transformou a Rússia em um império moderno e governou com uma ambição que poucos poderiam igualar. Rainha Vitória, a avó da Europa. A Rainha Vitória subiu ao trono em 1837 e governou por mais de 6 décadas. Ela presidiu o Império Britânico em seu auge, abrangindo Índia, África, Canadá, Austrália e mais. Foi nomeada Imperatriz da Índia em 1876. Embora seu poder político fosse limitado à época, ela se tornou um ícone cultural, representando moralidade britânica, estabilidade e império. Seu reinado viu o surgimento da classe média, a revolução industrial e enormes mudanças sociais. Ela teve 9 filhos, que se casaram com casas reais em toda a Europa, o que lhe rendeu o apelido de Avó da Europa. Isabel de Castela, a rainha guerreira da Espanha. Isabel de Castela se tornou rainha em 1474 e seu casamento com Fernando de Aragão eventualmente unificou a Espanha. Juntos eram conhecidos como os Reis Católicos. Isabel era devota e politicamente astuta, centralizou o poder, reestruturou a corte e apoiou a Inquisição espanhola para impor a ortodoxia católica. Em 1492, suas forças capturaram Granada, encerrando 700 anos de domínio muçulmano no sul da Espanha. No mesmo ano, ela patrocinou a viagem de Cristóvão Colombo ao oeste, abrindo caminho para o vasto império ultramarino da Espanha. Mas seu reinado também foi marcado pela brutalidade, a expulsão dos judeus da Espanha e a conversão forçada ou execução de milhares. Isabel transformou a Espanha em uma potência europeia dominante, a um custo humano enorme. Rainha Elizabeth II, monarca em um mundo moderno. Nascida em 1926, Elizabeth II se tornou rainha em 1952, após a morte de seu pai, George VI. Ela reinou por mais de 70 anos, mais do que qualquer monarca britânico. Testemunhou o colapso do império, o surgimento da tecnologia e mudanças culturais massivas. Embora seu papel fosse constitucional, sua influência foi profunda. Ela se encontrou com líderes mundiais, orientou 15 primeiros ministros britânicos e permaneceu uma figura constante em décadas de instabilidade. Modernizou a imagem da monarquia e manteve o respeito global, guiando a coroa através de crises como a morte da princesa Diana e escândalos familiares.
Para muitos, ela não era apenas uma monarca, mas um símbolo de dever e continuidade. Essas rainhas não usaram apenas coroas, elas empunharam poder. Fizeram a paz, travaram guerras, construíram nações e governaram com inteligência. Qual dessas rainhas você mais admira? Conte nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias poderosas da história.